Olá pessoal, aqui é o professor Edivan. Vamos fazer uma revisão aí sobre o Oriente Médio, que será o tema do nosso teste. Olá, prezado aluno de Geografia do Cefem, aqui é o professor Edivan. Bem-vindo a mais uma videoaula. A região do Oriente Médio, ela é entendida geograficamente no contexto do estudo da Ásia, e esse ano a gente está estudando Europa, Ásia e Oceania, né? Então, geograficamente, ela fica na passagem entre a África e a Ásia, sendo separada da África pelo Mar Vermelho, e é uma península, né, que fica ligada à Ásia, separada pelo Golfo Pérsico, né? Nos países do Oriente Médio, nós temos aí desde a Turquia até o Afeganistão, entre o norte e o noroeste. E aí vamos lá ao sul do Oriente Médio, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos. Pelo centro do Oriente Médio, o país mais importante do Oriente Médio, o maior produtor de petróleo, que tem a maior população, maior poderio econômico, que é a Arábia Saudita. E ali, próximo ao Egito, nós vamos ter uma região de bastante conflito, que é a região de Israel, Jordânia, Palestina, Líbano, Síria, né? E o Chipre, que é uma ilha do Mediterrâneo, também faz parte do Oriente Médio. E temos aqui no leste do Oriente Médio três países importantíssimos, o Iraque, o Irã e o Afeganistão, pela questão do petróleo, mas também pela questão da religiosidade, né? São países extremamente islâmicos, mas ligados ao fundamentalismo islâmico, né? Nesse mapa aí do Oriente Médio que está aparecendo para vocês, fala justamente das etnias, as diferentes etnias que formam essa região do Oriente Médio. E é importante entender as etnias do Oriente Médio porque esse país, essa região do mundo, é considerada uma região quente, né, uma região efervescente, porque além dos problemas referentes a petróleo, ao território e à água, as diferenças étnicas e religiosas também marcam os conflitos que vão ser importantes aí nessa região. Então a Arábia Saudita, que é esse maior país aí do Oriente Médio, está na Península Arábica, né? E é o país mais importante, o maior produtor de petróleo, o segundo maior produtor de petróleo do mundo, só perde em produção para a Venezuela, e por isso mesmo atrai tantos interesses dos Estados Unidos, né? Que o interesse dos Estados Unidos na região não é proporcionar a paz ou proporcionar melhores condições de vida para esse povo. Na verdade, o interesse dos Estados Unidos nessa região é econômico, que é a questão do petróleo, e aí acaba sendo político, porque aí os Estados Unidos vão influenciar os líderes locais a agirem de acordo com os interesses dos Estados Unidos, e aí acaba sendo militar, porque nesse intuito os Estados Unidos acabam interferindo militarmente para que só os seus líderes exerçam poder na região. Os Estados Unidos têm um papel estratégico muito importante nessa região e vai ter aliados, como a própria Arábia Saudita, né? Mas o grande aliado dos Estados Unidos nessa região é Israel, e aí nós vamos ter um conflito constante aí na região, que é o conflito Israel-Palestina, ou também árabes israelenses, né? Outro nome de falar do conflito Israel-Palestina, que além de ser um conflito religioso e por território, tem também a questão da água, porque o território israelense, o território palestino e o território do Líbano, eles, apesar de serem regiões desérticas, estão assentados em cima de grandes aquíferos, né, que são responsáveis por 50% do abastecimento de água da região. Todo o demais é água dessalinizada, e a água dessalinizada é um processo muito caro. Agora, o processo religioso é um processo importante na região porque, apesar de estarmos no século XXI, ele ainda vai servir como gatilho para esses problemas políticos, religiosos e econômicos. Porque na região do Oriente Médio, a gente vai ter concentrado grupos radicais das três maiores religiões ocidentais, que é o islamismo,
a maior religião ocidental, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né? Então, sobretudo na cidade de Jerusalém, esses grupos reclamam para si a posse dessa cidade. Então, os conflitos políticos, étnicos, religiosos acabam ficando mais exacerbados por causa da questão religiosa. E aí, entre as diversas guerras que aconteceram, aí nós temos a guerra do Líbano, a guerra do Kuwait por petróleo, a guerra Irã-Iraque, mas o conflito mais longevo, né, o conflito que dura mais tempo na humanidade é, sem dúvida, o conflito Israel e palestinos. E esse conflito se agravou porque, ao longo do tempo, os israelenses foram deixando sua terra, conforme o cristianismo dominou a região, os judeus ortodoxos foram expulsos para diversas partes do mundo, sobretudo para a Europa Ocidental, e aí os palestinos assumiram aquela região e formaram o Estado palestino. Com a resolução da ONU no pós-guerra, meio que para se desculpar do holocausto dos judeus, tentou devolver para os israelenses terras dentro do Estado palestino, o que acabou fazendo com que esse conflito voltasse a ser intenso entre Israel e a Palestina. Além desses conflitos, o Oriente Médio sofre, sobretudo, com a exploração econômica, porque, apesar de países muito ricos devido ao petróleo, poucos grupos, né, que são as castas, os líderes religiosos e as famílias de sheiks, as famílias de reis que dominam esses países há décadas, né, as dinastias, né, então não há abertura para outras manifestações populares assumirem o poder nessas regiões. Então, os conflitos também vão ser muito em função da luta contra esses grupos estabelecidos, né? E aí, recentemente, a gente teve aí a Primavera Árabe, que foi uma iniciativa em países como Tunísia, Egito, Líbia, Síria, a própria Arábia Saudita, iniciativas mobilizadas a partir da internet, em que, sobretudo, jovens tentaram destituir esses ditadores, fazendo movimentações a partir da internet. Aí assim ficou reconhecido como Primavera Árabe, porque foi na virada do ano para eles, quando lá nessa região está acontecendo a primavera, e foi nos países em que sua maioria são árabes, uma tentativa de tentar derrubar os líderes, né, que se ligam às grandes multinacionais, que se ligam aos Estados Unidos e aos grandes líderes europeus, mas sem trazer melhores condições de vida para o povo, né? Essa onda de protestos e revoltas se chamou Primavera Árabe. Hoje, além do petróleo, os países da Arábia Saudita tentam fazer uma nova forma de gerar capital, uma nova forma econômica, que é o turismo. Então, até para não ficarem tão dependentes do petróleo, uma vez que já há previsões mundiais de que o petróleo vai ficando cada vez mais raro e vai ser necessário se encontrar novas energias alternativas, esses países vão tentando sair da dependência do petróleo, e uma alternativa é o turismo. Por isso vão construindo cada vez mais cidades espetaculares, né, no meio do deserto, como Abu Dhabi, enfim, cidades que são verdadeiras oásis no meio do deserto, para tentar atrair o turismo. Essa é a revisão para a prova, para o teste de vocês, né? Esse tema está na página de 258 a 284 do livro de vocês, mas eu estou deixando também aí, junto com a aula de revisão, o gabarito dos exercícios, e vocês podem estudar aí pelos exercícios. Estou deixando também em anexo um vídeo de um jogo para vocês exercitarem o conhecimento dos países da Europa, da Ásia e da Oceania. Se não quiserem fazer agora durante o teste, porque o teste está aí, podem deixar para depois, mas é uma atividade que está sendo explicada no vídeo, que vai facilitar a vocês o entendimento
sobre países, bandeiras, capitais, população, densidade demográfica, e espero que gostem aí. No mais, um bom teste, tudo de bom. No caso de dúvidas, me acionem pela plataforma Google Classroom.